Seja muito bem-vindo ao canal Neurofuncional. O meu nome é Rogério Souza e nessa aula de hoje nós vamos falar tudo sobre o hipocampo, essa estrutura que é extremamente importante aí na memória. Só que nós vamos ver nessa aula que ela faz muito mais do que só isso, tá bom? Só que antes, se você quer ajudar o nosso trabalho aqui no canal, eu te convido a se inscrever aqui embaixo com o sininho, deixar o seu curtir, que isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Sem mais demora, vamos estudar neuro! Vamos dar início então à nossa aula de hipocampo. Só a título de curiosidade, antigamente o hipocampo era conhecido como corno de Ammon. Então se você estiver estudando aí pelos livros de neuroanatomia mais antigos, você vai observar esse nome aí, corno de Ammon, tá bom? Porque era o nome que se era dado ao hipocampo. E qual é a localização? Onde que o hipocampo fica? Ele é uma eminência alongada e curva que fica situado no assoalho do corno inferior do ventrículo lateral e acima do giro parahipocampal. Você deve estar perguntando, Rogério, onde fica isso? Então ele fica localizado aqui, ó. Essa estrutura acinzentada aqui é o hipocampo, que fica localizado aqui no assoalho do corno inferior do ventrículo lateral. Você está vendo essa estrutura aqui, ó? Esse espaço localizado no meio do telencéfalo? Esse aqui é o ventrículo lateral. Então essa partezinha de baixo aqui é o corno inferior. Então ele fica aqui no assoalho, formando como se fosse a parede do corno inferior do ventrículo lateral e localizado acima do giro parahipocampal. Nessa imagem aqui dá para ver melhor, você está vendo essa estrutura azul aqui? É o giro parahipocampal. Essa estrutura amarela aqui é o hipocampo, tá bom? Então ele fica localizado acima do giro parahipocampal. Nós podemos ver que aqui tem o sulco, que é o sulco hipocampal, tá bom? E o hipocampo ele tem uma relação muito importante aqui, ó, com o giro denteado. Tá vendo que eles ficam muito próximos? Nós temos o hipocampo, o giro denteado, e aqui embaixo, tá vendo essa estrutura verde? É o córtex entorrinal. Nós vamos falar um pouquinho dele lá no final, quando formos falar de outras áreas que estão relacionadas com memória, tá bom? Então, essa é a localização do hipocampo. Nessa aula de hoje, nós vamos ver que o hipocampo ele não está relacionado somente com memória. Mas como que surgiu, como que se descobriu essa função do hipocampo? Então o seu papel na memória foi elucidado, foi esclarecido depois que se começou a fazer estudos com pacientes nos quais o hipocampo foi retirado cirurgicamente. Para quê? Para tratar casos graves de epilepsia. E olha que interessante que foi observado, que nesses pacientes a memória operacional ela é mantida. Você lembra que eu falei lá na aula de lobo frontal que a memória operacional era uma das funções da área pré-frontal? Então, nesse caso que se retirou o hipocampo, a área pré-frontal ela está íntegra. Então, faz sentido que a memória operacional ela seja mantida. Já esses indivíduos apresentaram o quê? Uma amnésia anterógrada, que é a dificuldade de se lembrar das coisas que aconteceram depois da cirurgia. Ou seja, o paciente ele não era capaz de armazenar novas memórias pós-cirurgia. Eles também apresentaram um pouco de amnésia retrógrada, que é aquela dificuldade de se lembrar daqueles eventos que aconteceram um pouco tempo antes da cirurgia, tá bom? Mas a característica desses pacientes, eles tinham amnésia anterógrada. Só que o que foi mais interessante com esses estudos? Que passado o tempo, esses pacientes começavam a se lembrar do que acontecia. Ou seja, a curto prazo eles não lembravam o que tinha acontecido com eles, mas depois que o tempo passava, foi observado que eles voltavam a lembrar aquilo que aconteceu. Então passava um tempo, mas eles lembravam. E qual a conclusão que se chegou? Que as memórias a longo prazo, elas não são armazenadas no hipocampo. Então o hipocampo ele tem uma relação com a memória a curto prazo. Por exemplo, lembrar o que aconteceu comigo hoje. Esses pacientes, eles não lembravam o que acontecia no momento. Por exemplo, aconteceu agora, eles não lembravam. Mas passavam 2, 3 dias, uma semana, eles começavam a lembrar. Ou seja, eles tinham amnésia do momento a curto prazo, mas eles se lembravam depois que passava um tempo. Então, antes de falarmos mais especificamente das funções do hipocampo, você deve estar se perguntando, tá, mas de onde que vêm essas informações, para onde elas vão? Primeiramente, o hipocampo ele tem uma conexão com diversas áreas neocorticais, então essas informações elas chegam ao hipocampo. diversas áreas mesmo, por exemplo, do lobo occipital vem informações visuais que mandam informações para o hipocampo,
E essas informações, essas diversas áreas, elas vão sair pelo fórnix e vão ser direcionadas aos corpos mamilares. A amígdala também tem uma relação importante com o hipocampo. Nós não vamos falar hoje aqui dessas estruturas do sistema límbico, mas é importante lembrar que a amígdala tem relação com o sistema límbico e envia informações para o hipocampo, que está relacionado com memórias de eventos emocionais. E também o hipocampo recebe informações da área tegmentar ventral e do núcleo accumbens, que está relacionado com o quê? Com prazer, memórias de eventos que gerem prazer. Então faz sentido, já que nós observamos que essas estruturas do sistema límbico têm uma conexão importante com o hipocampo, entender por que nós lembramos mais facilmente de eventos traumáticos ou eventos que são muito bons para a gente. Por quê? Porque a consolidação da memória ela é maior quando a informação ela está associada a um episódio de grande impacto emocional. Por que isso acontece, Rogério? Devido às conexões que o hipocampo tem com essas estruturas do sistema límbico. Bem, e quais são então as funções do hipocampo? Memória declarativa a curto prazo, então memória a curto prazo é uma característica sim do hipocampo. A consolidação da memória é uma função do hipocampo, então quando nós pensamos de fazer essa memória que é a curto prazo virar a longo prazo, essa consolidação dessa memória é uma função sim do hipocampo. Lógico que essas memórias a longo prazo elas não são armazenadas aqui, tá? Nós vamos falar um pouquinho melhor disso depois. Memória espacial ou topográfica, que está relacionado com a localização no espaço. A minha orientação no espaço também é uma função do hipocampo. E só a título de curiosidade, na doença de Alzheimer, há um grave comprometimento do hipocampo. Então o paciente ele perde completamente a orientação e não consegue se dirigir, por exemplo, de uma cadeira para outra, naqueles pacientes que estão nos estágios mais avançados da doença. Por que isso acontece? Porque essa característica de localização no espaço também está relacionado com o hipocampo. E aqui vai uma novidade para vocês, esse artigo foi publicado na Nature, agora em 2018, e conseguiu observar uma nova função do hipocampo, que está relacionado com regulação comportamental. Então foi um estudo que foi realizado, por exemplo, em ratos, que foi observado que o hipocampo ele é ativado na determinação do comportamento, quando a pessoa ela está em um encontro social, e também está relacionado com motivação de agressão social. Ou seja, o comportamento agressivo, quando esses ratinhos eles iam apresentar um comportamento agressivo, foi observado que o hipocampo ele era ativado. Então se postula que o hipocampo ele tem relação com a atividade comportamental do indivíduo, ou seja, o hipocampo ele não está mais relacionado só com memória, foi descoberto que ele faz muito mais que isso. Provavelmente você já deve ter ouvido que no hipocampo tem a formação de novos neurônios, né? Isso recentemente é o que mais tem se falado, isso é verdade. Acreditava-se então que a partir de concluído o desenvolvimento embrionário do indivíduo, do sistema nervoso, não existia a formação de novos neurônios, e foi descoberto recentemente que não. Hoje sabe-se que novos neurônios eles se proliferam sim na formação hipocampal, especialmente no giro denteado. Entretanto, esses neurônios eles morrem depois de um tempo, ou seja, são formados novos neurônios e passa um tempo esses neurônios morrem. E qual que é a hipótese? Por que isso acontece? Acredita-se que cada novo neurônio estaria ligado a uma nova memória. Então, quando essa memória estiver consolidada, ela é transferida para o neocórtex e o novo neurônio desapareceria, porque essa memória já foi consolidada. Então, essa é a melhor hipótese que nós temos para explicar esse fenômeno. Então, para terminar essa aula, vamos falar um pouquinho das outras áreas que estão relacionadas com a memória. Nós temos áreas diencefálicas, por exemplo, o corpo mamilar, o trato mamilo-talâmico e os núcleos anteriores do tálamo, que têm uma relação com memória, e as áreas telencefálicas. Por exemplo, no lobo temporal, na porção medial, hoje nós estudamos o hipocampo, mas também tem o giro denteado, o córtex entorrinal e o córtex parahipocampal. Por exemplo, o córtex parahipocampal ele tem relação com a memória de novos cenários. Então, quando eu vou memorizar um cenário novo, o córtex parahipocampal ele é ativado. Então, indivíduos que têm uma lesão no córtex parahipocampal, por exemplo, ele tem dificuldade de memorizar novos cenários, novos ambientes. O córtex singular posterior, que está relacionado também com memória topográfica, então indivíduos com lesão no córtex singular posterior, por exemplo, eles apresentam desorientação, tá bom? No espaço mesmo. A área pré-frontal dorsolateral, então como nós já falamos, ela está relacionada com memória operacional.
Daí você deve estar se perguntando, Rogério, mas o que é memória operacional? É aquela memória daquelas informações que nós precisamos guardar, por exemplo, para realizar uma tarefa. Sabe, por exemplo, quando você precisa decorar um número de telefone só enquanto você anota no celular. Daí você precisa ficar lembrando daquele número até você realizar essa ação. Depois você esquece, tá bom? É isso que é memória operacional. E as áreas de associação do neocórtex. Lembra que eu falei que o hipocampo está relacionado com memórias a curto prazo? Então, depois que essas memórias elas vão ser consolidadas, elas são direcionadas a essas áreas do neocórtex, onde são armazenadas as memórias de longa duração, cuja consolidação depende da atividade do hipocampo. Então, quem é responsável pela consolidação é o hipocampo, que vai armazenar essas memórias a longo prazo no neocórtex. Então, para referência dessa aula, eu utilizei o livro de Neuroanatomia Funcional do Machado. E esse artigo na Nature, se você quiser ler, eu recomendo. Um artigo muito bom, foi publicado agora em dezembro de 2018, tá bom? Espero que essa aula tenha te ajudado. Se você gostou, não deixe de curtir aí embaixo, compartilha com os amigos, comenta aí se ficar alguma dúvida. E também não deixe, gente, de se inscrever no canal, tá bom? Isso é muito importante, ajuda a gente aqui no desenvolvimento do nosso trabalho. Deixa aí embaixo as sugestões de aula que você quer ver aqui no canal. Fica com Deus, até a próxima!